gente está na última aula, vamos fazer uma breve retrospectiva do que a gente viu até agora, rapidamente, assim. Que na primeira aula, a gente falou muito sobre os fundamentos do estudo da Escritura. A gente viu que não existe uma abordagem neutra, que não existe... Na verdade, não existe abordagem neutra para nada, especialmente no estudo da Bíblia. E que é necessário a gente sempre saber de onde a gente está partindo, em que ponto a gente está quando a gente começa a estudar qualquer coisa sobre a Bíblia. Se a gente está num ponto de crença ou descrença, isso muda o resultado final da nossa investigação qualquer. E aí a gente viu que, para nós, crendo que a Bíblia é a palavra de Deus, ela vai ter algumas características. Ela vai ser inspirada, ela é inspirada pelo próprio Deus, ela é inerrante, ela é infalível e ela é clara. Até tem a palavra mais teológica para esse clareza é perspicuidade. Só que essa inspiração ela é um resultado da ação de Deus junto com o autor humano. Ela não é como se Deus tomasse a mente da pessoa ou ditasse exatamente tudo que tem que ser escrito, mas de que Deus escreve a Bíblia através da personalidade do próprio autor. Essa inspiração, ela se deu ao longo da história por vários meios. Deus se revelou de forma teofânica, que a gente viu, que é quando Deus aparece visivelmente para alguém, por meio de profecias, a ação concursiva, que a gente tem os livros históricos, salmos, que é quando a emoção de quem escreve, o relato, o que a pessoa está escrevendo é inspirado, e pelo próprio Jesus, que é o ápice da revelação de Deus, que a gente conhece pelos evangelhos. E com isso em mente, eu falei de algumas abordagens que a gente podia ter ao estudo do cânon, do cânon da Bíblia, que é o conjunto de livros que pertencem à Bíblia. E, na primeira, a gente viu o cânon como definido pela comunidade, que uma forma de estudar é quando eu digo que foi a igreja, ou que foi a comunidade, de alguma forma, ali, que escolheu e determinou, monocraticamente, às vezes, o conteúdo da Bíblia. É como se houvesse a comunidade tivesse autoridade para decidir quais são os livros. E, nesse sentido, o cânon estaria sujeito à igreja. A igreja teria decidido o que é. Uma outra abordagem é o cânon como definido pela história. Quando o cânon é definido pela história, eu estou dizendo que eu reduzo o cânon a uma perspectiva histórica e, muitas vezes, quem toma essa abordagem vai tirar tudo aquilo que for mitológico. Tudo aquilo que parece mitológico, milagres ou coisas assim, não servem. Eu vou aplicar uma metodologia e eu quero extrair somente aquilo que tem... que historicamente eu acho que deve ter acontecido, e faz um certo recorte da Bíblia, e o próprio cânon é selecionado como um produto dessa história. Não é, de novo, alguma característica dentro dos livros da Bíblia em si que marcariam eles a pertencer dali. E ainda que nessa abordagem algumas pessoas, existam crentes de verdade que usem essa abordagem, eles buscando, por exemplo, definir critérios de canonicidade. Esse livro da Bíblia só pertence à Bíblia porque ele faz isso ou aquilo. Só que esses critérios, na verdade, eu não posso dizer que eles que definem o pertencimento de uma coisa da Bíblia. É de origem apostólica, é antigo. Essas são evidências do texto que está lá. Mas eles não definem, porque eu não posso definir uma autoridade sobre a Bíblia acima do que a própria Bíblia. Então, eu não posso dizer que critérios que eu escolha são os critérios que definiriam o que pertence à Bíblia. E isso leva à terceira abordagem ao cânon, que é o cânon como auto-autenticado. Ou seja, o próprio conteúdo da Bíblia, a voz de Deus falada no texto, ela vai autenticar para nós e para a igreja o pertencimento dela ali. A igreja ela recebe e reconhece o texto. Ela não impõe o texto ou faz um checklist de características que determinam o que faria ele pertencer ali. No final, a autoridade tem que estar no próprio texto. Na segunda aula, a gente viu sobre o Antigo Testamento. A gente se aprofundou no Antigo Testamento e a gente viu que tem várias diferentes tradições na organização dos livros do Antigo Testamento, na contagem de quais livros, que isso muda, mas que
o conteúdo deles, o conteúdo do Novo Testamento que a gente usa, do Antigo Testamento que a gente usa aqui, é um conteúdo que a gente trouxe dos judeus. Então, a gente recebe dos judeus aquilo que Deus se revelou para eles. A gente viu que o Antigo Testamento ele é composto por 2 idiomas, principalmente o hebraico, que é a maior parte, e o aramaico. A gente entendeu por quê, por causa do exílio, o aramaico, o idioma babilônico. E um outro idioma que a gente viu também, que é o grego, que mesmo não estando na Bíblia do Antigo Testamento, ele é muito importante para o Antigo Testamento, porque as traduções, uma das principais traduções da Bíblia utilizada pelos apóstolos do Antigo Testamento foi em grego, foi a Septuaginta. Então, o grego teve muito impacto na transmissão do Antigo Testamento. Inclusive, até a gente encontrar os escritos do Mar Morto, as coisas mais antigas que a gente tinha do Antigo Testamento estavam em grego, porque as traduções, os manuscritos de tradução que a gente tinha eram mais antigos do que os manuscritos em hebraico. Então, o grego tem esse impacto para o Antigo Testamento e por muito tempo, a maior evidência de transmissão que a gente tinha eram as traduções antes do próprio texto em hebraico. A gente viu também, a gente vai aprofundar um pouco mais nisso, mas que a Igreja Católica adiciona alguns livros no Antigo Testamento de que os judeus não consideravam esses livros como canônicos e nem a gente. Só que os próprios católicos, eles vão separar, eles vão dizer que aqueles livros são deuterocanônicos, um segundo cânon. Então, eles mesmos entendem que há uma divisão entre aquilo que os judeus consideravam e aquilo que eles também consideram canônico. Então, a gente viu que não tinha uma disputa dentro da igreja sobre livros que os judeus tinham no Antigo Testamento e a gente recebeu. Não houve muita desconfiança quanto a eles. Houve, posteriormente, bem depois, essas disputas com os livros adicionados. Na terceira aula, a gente viu o Novo Testamento, né, que foi a nossa aula passada. Por ser mais recente, por ter sido escrito num período menor de tempo, ele foi muito mais bem documentado e a evidência textual dele é esmagadora. Não tem nenhum outro documento que tenha tanta evidência textual quanto o Novo Testamento. É uma coisa brutal, assim, de diferença. E uma ênfase que eu dei foi de que a igreja, no Novo Testamento, ela recebe de que existia uma expectativa canônica, os apóstolos tinham uma expectativa de que estavam escrevendo Bíblia, existia uma expectativa messiânica, vindo dos 400 anos de silêncio e tudo mais, e que a igreja recebeu o texto dos apóstolos, ela não determinou, mais uma vez, não houve o concílio que foi falar da Bíblia, sobre os livros da Bíblia, foi lá o concílio de Cartago, que aconteceu lá no final do século IV, sendo que antes do final do século I, ou seja, antes do ano 100, a gente já tem registros de cópias e de Novo Testamento sendo reconhecido como palavra de Deus pela igreja. Então, é uma coisa que não houve uma determinação oficial da igreja, foi um reconhecimento orgânico da parte da igreja que viu nos textos a voz de Deus. E aí a gente entra na aula de hoje, que eu vou dividir ela em 2 partes, porque o objetivo é lidar com o nosso relacionamento hoje com a Bíblia. E a primeira parte, eu vou lidar com a falsificação da revelação. Eu não vou fazer uma grande aula apologética sobre seitas e heresias, não cabe aqui, mas eu vou apresentar alguns movimentos religiosos que usam a Bíblia, mas alteram a Bíblia de alguma forma, e depois eu vou mostrar como a gente lida hoje, como é que a gente transmite a revelação hoje. Então, as falsificações que nós temos e como a igreja saudável vem transmitindo esse texto. Caso algum de vocês tenha alguma dificuldade ou conflitos, às vezes a gente tem colegas de trabalho que pertencem a algum dos movimentos que eu vou falar aqui, eu não vou fazer uma grande apologética contra cada uma das doutrinas desse movimento, mas se vocês tiverem alguma dificuldade, procurem a liderança da igreja, procurem alguém na igreja que possa ajudar vocês, quando essas coisas chegam para a gente consegue até organizar quais cursos ensinar, né? O que a igreja mais precisa. Então, se alguma das coisas aqui, alguma das doutrinas aqui de algum desses movimentos achar que precisa saber um pouco mais, está com alguma dúvida, pode procurar a gente, tem respostas para essas coisas.
A primeira que eu vou apresentar aqui são os Mormons. Eu acho que todo mundo já teve algum contato com Mormons de algum jeito. Eles oficialmente começaram em 1830 nos Estados Unidos. E o mormonismo ele foi fundado por Joseph Smith. E ele afirmou que ele recebeu uma visão do céu, uma visão de Deus, que dizia que todas as igrejas, tudo estava corrompido, e aí depois o próprio apóstolo João, e tem uma dúvida se é o apóstolo João ou é o João Batista, não é claro, que aparece para ele, dizendo que agora ele era o novo sacerdote do povo de Deus. E ele encontra, com a ajuda, supostamente, de um anjo, umas placas de ouro, e nessas placas tem o livro dos Mormons. Esse livro, convenientemente, ele é devolvido ao anjo depois que o Joseph Smith traduz ele. Então, esse livro ele não existe, nunca foi copiado o conteúdo do livro, só a tradução do Joseph Smith. E lembra que são placas de ouro de menos de 200 anos atrás, então, não tem nenhuma evidência textual disso. Ele supostamente estaria numa língua chamada egípcio reformado, que não existe, e conta a história de um profeta Nefe que saiu do Oriente Médio, Jerusalém, e veio parar nas Américas 600 anos antes de Cristo. Formaram comunidade aqui, várias situações, e depois que Jesus ressuscita e ascende aos céus, ele aparece nos Estados Unidos. E lá ele prega a palavra também e forma uma comunidade cristã que acaba sendo destruída ali nesse período. Eles chamam esse livro de O Outro Testamento de Jesus Cristo. E eles tratam como um livro que é superior a todos os outros. E além desse livro, eles também consideram outros como a Pérola de Grande Valor e Doutrinas e Alianças, que são outros dois livros que vêm de revelações proféticas que o Joseph Smith teve. Então, eles consideram várias coisas como livro sagrado para eles. Eles têm algumas doutrinas estranhas, como o politeísmo. Eles entendem que Jesus, Deus, que são deuses separados, e que todos nós se tornamos deuses e que a natureza de Deus é mutável, ela está em constante desenvolvimento. E que nós, um dia, nos tornamos deuses, que teremos o nosso próprio mundo, aqueles que são salvos. Eles têm problemas com a questão de casamento, especialmente o papel da mulher. Eles entendem, por exemplo, que a mulher é salva mediante o casamento, e eles fazem casamentos dos mortos. Eles batizam pelos mortos e eles casam os mortos. É umas coisas meio doidas, porque a única forma de participar desse mundo futuro seria casando. Eles tinham um histórico bem conturbado com poligamia, que inicialmente o Joseph Smith teve mais de 20 esposas e o sucessor dele teve 27 esposas. Conveniente, uma das revelações proféticas que Smith recebe diz que ele tem que ter novas esposas, nominalmente para ele também. Só que, por causa de uma lei americana contra a poligamia, os Estados Unidos ameaça intervir militarmente no estado de Utah por causa da poligamia deles, e, convenientemente também, o profeta da época deles recebe a revelação de que agora a poligamia não pode mais, porque se continuasse podendo, ia ter uma invasão militar, mas ainda tem registros de poligamia acontecendo lá dentro. Uma outra característica dos Mormons é que eles consideram o cânon como aberto. Isso é uma característica de várias das outros movimentos religiosos, é que eles acham que ainda Deus continua se revelando. O profeta atual dos Mormons ainda tem a autoridade de trazer novas revelações inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, sabe? Ele ainda pode fazer isso, e isso ainda aconteceria. O cânon deles não está fechado. Quando a gente lida assim, parece que é tão diferente de nós e é tão obviamente estranho de que como é que algumas pessoas acreditam nisso. Mas eles têm mais de 17 milhões de membros, estão presentes em mais de 160 países, porque eles fazem um tipo de evangelismo e marketing muito forte. Por exemplo, se tu pesquisa um texto na internet, pesquisa um texto bíblico às vezes, o que significa texto tal? Os primeiros resultados são dos Mormons,
porque eles pagam muito caro para ter ads lá, para aparecer anúncio deles no topo da pesquisa do Google. Então, eles realmente investem muito pesado nisso. Um outro grupo... Estou passando rápido os grupos aqui, cada grupo tem uma história gigantesca. São os adventistas. Tem uma certa discussão quando a gente classifica os adventistas como seita. Porque, por exemplo, alguns vão dizer que seita, uma das características dela seria digamos, uma variação da religião cristã, ou algum culto assim, que define um tipo de exclusivismo, que eu só alcançaria a salvação, a iluminação, exclusivamente pela seita. Só que os adventistas tiveram várias mudanças em doutrinas ao longo da história, ainda que nem sempre admitam. Então, por um tempo, e se eu leio puramente Ellen White, não existe salvação fora do adventismo. Mas, quando tu entra na confissão da própria igreja adventista hoje, eles dizem que eles não acham que crer em Ellen White é necessário para a salvação. Então, só que ao mesmo tempo que eles dizem isso, por exemplo, eles dizem que a escritura ela é mais elevada que Ellen White, por exemplo. Só que, ao mesmo tempo, eles dizem que o tipo de inspiração que Ellen White teve nos seus textos não é diferente do tipo de inspiração da Bíblia. Então, é um jogo de linguagem muito perigoso que, se não deixa eles dentro do conceito de seita, deixa eles muito perto. Eles têm algumas doutrinas que eu acho que a gente já conhece um pouco mais, que é a guarda do sábado. Eles têm uma relação entre os testamentos muito complicada, entre o Antigo e o Novo. Eles creem no aniquilacionismo, ou seja, que não existe um inferno eterno, que as almas são aniquiladas. Eles acreditam no sono da alma, que é a ideia de que quando alguém morre, essa pessoa dorme até ser acordada para a ressurreição, não existe uma consciência nesse período. Mas a principal doutrina deles é o juízo investigativo. Essa doutrina, eles creem que Jesus, em 1844, ele entrou no santuário celestial e começou a determinar o julgamento de todo mundo que deveria ser qualificado para a salvação. Que isso seria uma etapa entre o hoje e o julgamento final. Só que esse juízo investigativo surgiu quando William Miller, ele começou, era um pastor batista, e ele tentou começar a contar os dias da vinda, de quando Jesus ia vir. Aí ele pega a profecia de Daniel e começa a contar os dias. Todas as vezes que fala em dias, ele contou, fez uma contagem aleatória dele lá, e chegou 3 vezes à conclusão de que Jesus volta nesse dia. Aí todo mundo ficava esperando, Jesus não voltou. E aí, na terceira vez que isso acontece, é a grande decepção. Jesus não volta e ele fez, não, então eu estou errado. Então eu fiz tudo errado. Só que Ellen White, junto com outros, reinterpretaram o acontecimento dizendo que a data estava certa do cálculo dele, mas que o que aconteceu foi o início desse juízo investigativo no céu. Então, nota como há um perigo aqui da tentativa de descobrir quando Jesus vem, e o adventismo não é o único grupo religioso formado em cima dessas tentativas de descobrir quando Jesus vem. Então, nota que eles são um pouco diferentes então dos mórmons. Os mórmons têm outras escrituras. Os adventistas, eles, por exemplo, afirmam o credo apostólico junto com a gente, creem na Trindade hoje, mas houve uma época que isso era mais debatido. Mas eles têm doutrinas que conflitam muito com a Escritura e com a autoridade da Escritura. Então, isso é um pouco complicado. Um outro grupo, esse é mais conhecido, é o catolicismo. Ele realiza, como eu já falei, alterações e adições na Escritura, que elas são muito conhecidas pela Igreja, por todo mundo, e eles adicionam 7 livros, até eu coloquei aqui, Tobias, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria de Salomão, Judite Eclesiástico e Baruque. Além disso, eles adicionam conteúdo a Esther e a Daniel. Eles colocam outras histórias, tipo Susana e Dragão em Daniel. Eles adicionam essa história porque eles afirmam que porque foi traduzido junto com a Septuaginta, então que essa história estaria junto.
Só que não existe nenhuma versão da Septuaginta, porque nós não temos o original dessa tradução do grego também, nós temos cópias. E não tem nenhuma cópia dela que tenha todos os livros que os católicos creem e que não tenha livros que eles não creem. Não existe nenhuma cópia da Septuaginta igual ao livro deles. Então, aí, diante disso, eles afirmam que é a autoridade da Igreja que define o cânon. E aí eles dizem que os judeus, até o concílio de Jâmina, que seria depois de Cristo, não tinham um cânon definido ainda. Na aula do Antigo Testamento, a gente viu que os judeus, inclusive Jesus, tinha uma boa ideia de que a Bíblia, o Antigo Testamento, tinha um início e um fim. Mas eles criam quase uma conspiração inteira para justificar por que eles têm autoridade para adicionar esse livro. Só que os próprios testemunhos internos dos textos mostram que eles mesmos não se consideram inspirados. Por exemplo, 1 Macabeus aqui fala que a opressão caiu sobre Israel, foi tal que não houve igual desde a época que tinham desaparecido os profetas. Quem escreveu Macabeus tinha uma noção de que houve um silêncio da parte profética da parte de Deus. Fica ainda mais grave em 2 Macabeus, quando o autor diz que se o que ele escreveu está felizmente concebido, assim, é claro, se isso aqui está concebido e ordenado, esse é o meu desejo. Se ela está imperfeita e medíocre, é porque eu não pude fazer melhor. O próprio autor não reconhece a autoridade do próprio texto. Ele não está reconhecendo o texto como inspirado. A gente ainda tem em Tobias um anjo que mente e ensina a fazer rituais mágicos. E em Baruch e em Eclesiástico 31, a gente tem manual de como castigar escravos. Então, o próprio texto em si, quando tu vai olhando a evidências, ele não se entende como canônico. Avançando aqui, a gente tem os testemunhos de Jeová, também acho que todo mundo já ouviu falar deles. Eles estão, acho que, batendo menos nas portas, mas houve uma época que eles iam mais atrás. Eles são conhecidos por negarem a Trindade, por ter algumas doutrinas como não vão em Natal, não participam de aniversários, não doam sangue. Mas a questão que importa aqui é sobre a revelação. Eles acreditam, como a gente, que a palavra inspirada é somente o mesmo cânon que nós e os originais. A questão é que eles dizem que todas as outras traduções foram corrompidas. Então, eles têm uma tradução deles, que eles não dizem que é inspirada, mas é uma tradução que eles alteram o texto de forma a dizer o que eles precisam. E toda vez que alguém descobre na tradução do Novo Mundo, que é o nome da tradução deles, que eu consigo achar uma referência à Trindade na tradução deles, a próxima versão muda. Entendeu? Ela já foi revisada mais de 4.000 vezes, umas coisas assim. Ela foi revisada muitas vezes, essa tradução. E a gente nota que eu tenho chegado mais perto, sabe? Era um texto adicionado mais ou menos, é uma tradução, e a gente entra no neopentecostalismo. Os neopentecostais, eles se diferenciam dos pentecostais, a gente não pode confundir isso, porque o movimento pentecostal, a gente tem o batismo do Espírito Santo, falar em línguas, essa doutrina que normalmente é mais... E aí eu vou falar o termo teológico, e quem quiser pesquise depois, mas eles são mais arminianos e mais dispensacionalistas. Só que, por um lado, mas ao mesmo tempo a gente considera ele como irmãos em Cristo, nosso, plenamente. Eu posso ter uma outra discordância com ele de teologia, mas são meus irmãos em Cristo. Os neopentecostais, por outro lado, eles têm uma visão mais centrada em pessoas de liderança, eles têm uma visão mais de demonstração de poder, teologia da prosperidade, e eles precisam, digamos assim, há um tipo de expectativa de novas revelações proféticas, de manifestações milagrosas constantes do Espírito Santo, que de alguma forma exaltem o poder ou da igreja, ou do líder, ou da comunidade. E isso acaba gerando um tipo de cânon aberto, onde a gente conseguido ouve falar que é apelidado de profetada, sabe? Que nessas igrejas é comum alguém chegar, se levantar e te dizer uma coisa, ou dizer profecias para a tua vida, ou fazer promessas para a tua vida que não estão na Bíblia. Isso é muito característico desse movimento neopentecostal. Isso faz com que eles tenham uma visão mais complicada do texto bíblico. Eles
não entendem aquela revelação divina como necessariamente fechada completamente, sabe? E aí eu coloquei mais um aqui, que ele chega mais perto de nós do que parece. Eu falei dele antes. Quando a gente entra no aspecto que eu falei do neopentecostalismo, dessas expressões de poder, e de que às vezes eles confundem o que é profecia com a própria sensação, eles vão confundir, os neopentecostais, a profecia com as próprias sensações e experiência, eles vão ter uma sensação e achar que isso é uma profecia de Deus. E quando a gente entra nesse aspecto da experiência, a gente entra no que eu chamei de existencialismo, ou existencialismo teológico. O nome talvez não seja o mais adequado, mas eu vou tentar explicar. Tudo começa com a ideia do liberalismo teológico clássico. Ele é uma abordagem de uma teologia cristã no sentido mais lato, não necessariamente cristão de verdade, mas eles tentam harmonizar a fé com o pensamento moderno. Eles tentam tirar tudo que é dogma da Escritura, tudo que é milagre. Eles não acreditam na ressurreição física. E eles tentam dizer que extrair só os princípios morais da Escritura e tentar fazer um filtro disso aí. E teve alguns teólogos, como Karl Barth, que ele tentou responder isso de várias formas. E ele e alguns companheiros dele falaram um conjunto de coisas que a gente chama de neo-ortodoxia. Para eles, eles dizem que, tentando se defender do quão seco e racionalista era o liberalismo, eles tentam dizer que a Bíblia ela é o resultado do encontro do ser humano com Deus. De que a Bíblia só se torna a palavra de Deus, de fato, na nossa experiência com Deus. Ela não é palavra de Deus só o texto. O texto não precisa ter evidência em si mesmo, ele não precisa ser inerrante, não precisa ser nada. O que importa é a minha experiência com Deus através do texto. Porque eles assumem que Deus não poderia se revelar num texto e que a revelação ela é só o resultado de um encontro de personalidades. E nota como eu consigo falar esse tipo de coisa muito bonito. Eu consigo dizer que a Bíblia contém a revelação do encontro da essência do ser humano com o Verbo divino. Eu consigo falar muito bonito. Eu consigo falar, por exemplo, que lá na Páscoa, que Jesus ressuscitou nos corações. Eu consigo falar no Natal que Jesus nasceu nos corações. Mas eu não preciso defender que Jesus nasceu, de fato, na história. Que Jesus ressuscitou, de fato, na história. Então, a gente encontra pastores com alta visão nas redes sociais, dizendo que todo mundo que crê na inerrância da Escritura comete algum tipo de bibliolatria, porque a Bíblia é o nosso ponto de contato com o verbo da vida, sabe? É um jeito muito bonito de falar uma coisa errada. Só que a gente comete esse tipo de coisa, às vezes, na nossa própria interpretação da Bíblia. Muitos pregadores acabam dando um foco muito grande no indivíduo na sua pregação, querem tornar sua pregação um discurso que seja inspirador para o indivíduo, fazer uma pregação que apresente personalidades bíblicas só moralizando eles. Muito comum é pegar Davi e toda a história de Davi eu moralizar e fazer eu me sentir como se eu estivesse no lugar de Davi. E eu ignoro totalmente o papel de Davi na Bíblia, que Davi, ele aponta para Cristo como um rei. O papel que Davi exerce como rei e outros papéis na história, aquilo não é só falando de como eu me sentiria se eu estivesse no lugar de Davi. Eu primeiro tenho que ler o texto no que o texto significa dentro da Bíblia, e não moralizar todo ele. Toda vez que a gente faz isso, eu estou priorizando a minha experiência com o texto do que o texto efetivamente diz. E esse tipo de influência a gente tem recebido em várias igrejas, desde as tradicionais a pentecostais, isso acontece por todo lado, e eu considero esse tipo de alteração da Bíblia uma das mais perigosas que a gente tem hoje, que ela não altera o texto, mas cria um tipo de intermediário entre nós e o texto. Por fim, a gente, agora entrando na segunda parte da aula, a última parte do curso, já devem estar cansados de me ouvir falar, que a gente vai falar sobre a transmissão
da Bíblia. A gente falou sobre todos os erros e heresias e problemas que a gente tem hoje, alterações na Bíblia. Mas como é que a gente está transmitindo esse texto hoje? Como é que a boa igreja está transmitindo o texto de Deus hoje? A gente viu que a gente é muito abençoado pelo esforço de muita gente para chegar a Bíblia até nós. E a primeira coisa que vem à cabeça é essa transmissão, são as cópias e traduções da Bíblia que a gente tem. Sejam elas físicas, digitais, tudo, mesmo com a facilitação digital que a gente tem do texto, impressoras e tudo mais, traduzir e transmitir a Bíblia ainda é um grande desafio. Lembra de tudo que eu falei dos manuscritos? Para eu ter um Novo Testamento em grego inteiro, é necessário muitas pessoas estudando muitos manuscritos para chegar na versão grega mais próxima que eles conseguirem do original. E a gente viu que a gente tem uma precisão enorme nesse grego, quer dizer que é um esforço muito grande. E tem, fora todo o esforço de tradução. A tradução, ela gera alguns dilemas. Imagina que tu é um missionário, e aí tu estudou uma língua local, e tu vai para aquele local e não tem Bíblia. E aí tu decide, vou pegar a Bíblia e vou traduzir para o idioma local. E aí tu traduziu inteiro, e aí, tradução feita, pedem para ti pregar para aquele povo. Prega naquela igreja, prega naquele lugar. E aí tu vai, abre a Bíblia que tu traduziu e começa a ler o texto do dia. Lê o texto que tu vai pregar. Enquanto tu lê, tu entra numa crise mental. De quem são essas palavras que eu estou lendo? São de Deus ou são minhas? Fui eu que traduzi? Fui eu que escrevi isso aqui? E, ao mesmo tempo, são palavras de Deus. Essa crise, ela aconteceu com Hans Bernhard, que ele fez uma das melhores traduções da época da Bíblia para o crioulo. E no texto, ele argumenta que o que ele começou a buscar respostas para isso é de que a própria linguagem, o próprio idioma, é mais antigo do que o ser humano. A pessoalidade de Deus pressupõe que Deus, de alguma forma, se comunica. Deus é a primeira pessoa que fala na Bíblia. Então, antes de que o ser humano soubesse idiomas, Deus já se comunicava. O próprio Deus, depois na Torre de Babel, foi quem dividiu todos os idiomas. Então, os idiomas, a linguagem, são criação do próprio Deus. E quando a gente vê Pentecostes, lá em Atos, quando o Espírito Santo desce, todo mundo ouve na própria língua a palavra. Parece que um pedaço de Babel estava sendo desfeito. E a própria ordem de Jesus de pregar para vários povos pressupõe que a palavra ia ser traduzida. Então, há uma expectativa do próprio Deus de que o texto dele ia ser traduzido. Então, o interesse principal começa aí. Deus tem o interesse principal do texto dele ser preservado e transmitido em outras línguas. Os apóstolos usaram tradução. Os apóstolos usaram várias vezes a Septuaginta, ou eles mesmos traduziram de cabeça o texto. A gente tem idiomas como o armênio e o alemão, que a própria conceito, gramática do idioma gira em torno das traduções bíblicas feitas para ele. Tem idiomas que só existem de forma escrita porque a Bíblia foi traduzida para esse idioma. E assim, só que ao mesmo tempo, a gente tem várias traduções e a gente entra em um conflito com a doutrina da inerrância, porque a gente fala que a inerrância ela acontece nos originais, a inspiração verbal palavra ou por palavra nos originais. A gente não diz que as traduções têm isso. Ao mesmo tempo, a gente vai dizer que as traduções, elas são palavra de Deus, enquanto elas refletem o texto original. Só que se refletir o texto original, eu posso fazer uma tradução para o português hoje, que daqui a 100 anos algumas expressões signifiquem outra coisa. Então, a própria tradução, com o tempo, ela pode passar a representar menos o conteúdo da Bíblia. Então, a tradução da Bíblia para uma língua envolve a fluidez do próprio idioma. Então, a forma com que eu vejo as traduções como palavra de Deus, ela não pode ser no mesmo nível que eu vejo o original. Ao mesmo tempo que a gente consegue comparar muitas traduções, comparar manuscritos e pensar e ver que
as ideias de um texto podem ser transmitidas para o outro, que a tradução pode ser feita de um texto para o outro, e toda vez que faz isso, é a palavra de Deus. O trabalho de traduzir um texto para um outro idioma exige, então, essa constante revisão, exige um constante esforço que é passado de geração em geração, desde muito tempo atrás, hoje até muitos anos no futuro. Enquanto Jesus não vier, a gente precisa de pessoas fazendo isso. E um dos desafios, por exemplo, é equilibrar a forma do texto, a cada palavra, exatamente o que cada palavra significa no original, assim, palavra a palavra, e o significado. Por exemplo, lá em Números 11, 23, fala que, quando o povo está reclamando que não tem carne e tudo mais, fala que Deus diz assim, estaria a minha mão curta? Porque, ou seja, vocês acham que eu não tenho poder para fazer isso? Teria o meu poder limitado? Só que, quando no original, nessa pergunta de que estaria a minha mão curta, em algumas línguas, em algumas culturas, pode significar que Deus dizendo que ele é humilde, Deus perguntando se ele é aleijado, sabe? A própria expressão já existiria equivalente no outro idioma, e se eu traduzir literalmente, dá problema, a pessoa não vai entender. Até no próprio português, a gente tem, estaria limitado o poder de Deus. Eles tiram a expressão, eles mudam o texto literalmente original, mas expressam exatamente aquilo que está no texto, só eles expressam de uma forma que a gente consiga entender. Ao mesmo tempo, às vezes a forma é importante. Quem gosta, já leu poesia, já leu coisas, sabe que às vezes a gente tem... um autor pode ser intencionalmente ambíguo. Ele pode falar uma coisa que significa duas porque ele quer, ele escolheu assim. Ou ele pode falar um monte de coisa que significa um ponto central só que ele está falando várias vezes de jeitos diferentes. Quando eu tento... Se as traduções vão tentar traduzir só o significado, elas podem perder a forma, e parte do significado do texto está nessa forma. Então, para isso, uma das coisas que a gente consegue classificar as traduções bíblicas é equivalência formal, que seria as traduções mais próximas do texto original, no sentido mais literal, e equivalência dinâmica, que elas buscam ter mais significado. E muito para um lado, muito para o outro, fica difícil de entender. E, graças a Deus, a gente tem uma variedade muito grande de tradições de tradução que a gente pode comparar e saber como isso funciona. Por exemplo, a gente tem a tradição das traduções da Almeida. Tem a Almeida Revista Atualizada, Revista Corrigida, século XXI, Nova Almeida Atualizada. Com suas diferentes ênfases, elas vão um pouco mais para a linha de uma equivalência mais formal. Mas tem traduções como NVI, NVT, NTLH, que elas vão para uma equivalência mais dinâmica. E quando até a NVI recentemente passou por um processo de revisão, e quando a gente compara, quando a gente tem tanta tradução, tem tanto acesso, e se tu sabe mais de um idioma, tu pode comparar outros idiomas, e a gente compara todas essas traduções, a gente consegue ver diferentes estilos literários, diferentes estilos de tradução, mas a gente vê que a mensagem que as traduções transmitem, mesmo com origens independentes, pessoas independentes traduzindo, são muito próximas, assim, a gente não tem variações absurdas na Bíblia entre as diferentes traduções. Então, ou seja, a variedade de traduções nos ajuda a ter mais confiança de que o que a gente tem traduzido é a palavra de Deus. Porque se uma tradução estiver muito errada, ou muito diferente, eu consigo saber comparando com as outras. Se aquele texto tem alguma dificuldade, eu vou ver que cada tradução vai ter feito de um jeito, e eu vou ver, esse texto aqui eu preciso olhar mais de perto. A própria variedade de traduções e o constante esforço das pessoas, eu posso comparar com que as pessoas entendem tal texto hoje, nas traduções novas, e olhar uma tradução muito antiga e ver como ela foi traduzida antes. Tudo isso, na verdade, essa quantidade de traduções, de esforço que Deus coloca, pessoas fazendo isso, nos ajuda a ter mais certeza de que o que a gente tem traduzido é a palavra de Deus. Justamente por poder ficar comparando, por poder estudar mais a fundo essas coisas, sem precisar saber o grego. Então, quando eu digo que, quando a Bíblia é traduzida para o português, a gente pode dizer que a gente tem a palavra de Deus em nossas mãos, porque é uma tradução... é um trabalho muito bem revisado, que qualquer pessoa pode comparar esse trabalho com outros trabalhos. E a gente precisa
como igreja universal, a gente precisa passar, a igreja universal, igreja de todos os crentes, né? Não a igreja universal, mas a gente precisa passar de geração em geração esse alto padrão de tradução que a gente tem. Então, ou seja, a gente sempre precisa investir em teólogos, acadêmicos, linguistas, pessoas que vão nos ajudar a passar a Bíblia para frente. Esse trabalho não pode parar. Mas para aqueles que dificilmente vão se aprofundar em linguística, assim, eu não tenho expectativa de me tornar um linguista, de fazer uma tradução da Bíblia. O máximo que um presbítero vai estudar, um pastor vai estudar, é um grego intermediário. Pensar em tradução bíblica parece distante. Então, tipo, qual é o meu papel na transmissão da Bíblia? E eu estou passando um pouquinho do tempo, né? Cheguei atrasado, então, um pouquinho, paciência, estou quase acabando. Vamos pensar como funciona o nosso tempo, por exemplo, aqui quando a gente chega no culto. Então, vamos pensar o que um crente normal, que não sabe linguística, faz. Vou reduzir ao tempo do culto, sabe? Nem estou falando de devoção diária. A gente chega no culto, que começa 15 minutos depois da IBD, na nossa igreja. Há uma intenção da diferença de tempo para a comunhão na chegada das pessoas. O culto começa e a gente tem músicas. Muitas dessas músicas, elas são ou alusões a textos bíblicos, ou várias delas são textos bíblicos literalmente. Isso é muito tradição da igreja desde muito tempo. Provavelmente registros em Colossenses e Filipenses são registros, uns trechos são registros de possíveis músicas que a igreja cantava na época. Então, ou se tornaram músicas depois. Isso é ainda incerto, mas a gente vê, aí a gente tem um louvor que, e isso não é aleatório, a gente tem músicas com textos bíblicos inteiros, alusão ao texto bíblico, não é aleatório. Há uma tentativa de fixar na memória. Quem é crente há mais tempo, provavelmente sabe muito mais texto bíblico decorado do que acha que sabe, simplesmente pelas músicas que conhece. Nada disso é acidental. Todas as coisas litúrgicas e de louvor que a gente faz, elas são didáticas para nos ensinar a palavra. Pensa ainda sobre o louvor. A gente vai dar uma ênfase, por exemplo, não vou deixar a música tão alta, porque eu quero que a igreja cante, eu quero que a igreja se ouça cantar. Todas essas coisas são didáticas e ajudam a igreja a transmitir o conteúdo da palavra uns aos outros dentro da igreja. Todas essas coisas não são aleatórias. E quando isso não é bem pensado, a própria transmissão da palavra, quase que uma tradição oral ali na igreja, não é transmitido direito. A liturgia e o louvor da igreja, então, ela tem um aspecto de ensino e transmissão muito além do que a gente imagina. Tanto transmitindo o conteúdo da Bíblia, quanto a forma com que as coisas acontecem também transmite e ensina, ajuda a memorizar, ajuda tudo. Por exemplo, então, uma liturgia, uma igreja que valorize muito os aspectos individuais, o relacionamento entre irmãos e muitas coisas, mas tudo debaixo do sol, ela pode não falar nenhuma mentira, mas pode distorcer a verdade simplesmente por não contar tudo, por não contar que que existe Deus, que existe adoração a Deus, que existe a beleza de Deus, que tudo. Quando falta um pedaço, tu não contou tudo. E todas essas coisas são didáticas. A transmissão da Bíblia, ela acontece também, tanto via pregação, a Bíblia, cópias, quanto o nosso dia a dia. Nota o quanto eu falei dos lecionários. A gente consegue aprender um monte sobre como a igreja entendia a Bíblia no passado, simplesmente vendo os lecionários, que são registros da devoção litúrgica da igreja no passado. O quanto a gente consegue aprender sobre a própria preservação do texto, olhando para a liturgia das igrejas antigas. E aí eu entro no que eu até mencionei, um tipo de tradição oral. A gente acha que a gente só escreve o texto, tudo é transmitido de forma escrita, mas, na verdade, todas essas coisas transmitem a palavra de Deus e transmitem como entender a palavra de Deus, que reforçam a transmissão do texto escrito. E isso quase eu posso dizer que é um tipo de tradição oral, não no mesmo sentido, quando um pastor prega uma coisa assim, ele não está falando a palavra de Deus inspirada, mas a transmissão de como entende esse texto, do valor desse texto, e até dos trechos a ser decorado o texto, são transmitidos assim, não é transmitido pela cópia escrita do texto. Um exemplo
Um exemplo, esses dias, a Hannah estava... inclusive está ali, tomara que ela não atenda. Mas a Hannah estava em casa pintando, eu sentei do lado para pintar com ela, e ela perguntou, acho que ela viu isso no Conto de Criança, ela começou a falar de que Jesus ia deixar tinha uma casa que Jesus estava preparando para toda a igreja. E aí eu comecei a conversar com ela sobre isso, aí daqui a pouco ela disse, não, eu quero morar nessa casa, que Jesus está fazendo. Aí eu comecei a falar sobre salvação, pecado, o que Jesus veio fazer. E a gente lá em casa não tem o costume de ficar falando de voz infantilizada com a Hannah. Eu explico as coisas para ela normal. E ela ouviu o que eu disse, aí a pouco ela disse, quando eu tinha que guardar meus bloquinhos, eu desobedeci, eu não queria. Ela entendeu quando eu falei de pecado. Ela entendeu o que era. Ela entendeu a desobediência dela, que aquilo era pecado. A Hannah não sabe ler, mas a palavra de Deus já está trabalhando nela. A palavra que ela ouviu, a palavra que eu estou falando para ela. Mesmo quando a gente lê, ela está só ouvindo. Essas semanas atrás, ela ficou assistindo o culto, porque ela estava doente, ficou em casa assistindo o culto online. E ela contou que ela começou a fazer perguntas sobre o que estava sendo pregado. Porque em casa é menos distrações, né? Só a TV ali. Ou seja, ela está prestando atenção naquilo que está sendo transmitido mesmo antes de ler, mesmo antes de copiar a Bíblia, de ler versículos para decorar. A transmissão da palavra de Deus, ela acontece muito além disso. Então, acontece quando a gente prega para filhos, netos, sobrinhos, para a igreja, trabalho. Conhecer a Bíblia, conhecer o contexto, conhecer os textos, saber essa parte de tradução, saber avaliar quando eu leio a Bíblia, não é só uma coisa legal de se fazer, é uma responsabilidade, porque às vezes, antes de ler o material escrito, a primeira vez que uma pessoa vai ouvir a Bíblia, vai ouvir um texto bíblico, vai ser da nossa boca, vai ser falando muito antes de qualquer coisa. E quando a gente faz isso, dando ênfases erradas, eu só prego do amor, mas nunca falo do pecado. Quando a gente não tem um bom entendimento da Bíblia como um todo, a gente não sabe essas coisas, a gente prega uma verdade distorcida e uma mensagem errada. Mas quando a gente prega certo, a gente está fazendo parte de uma longa tradição do povo de Deus que transmitiu a sua palavra para frente de diversas formas. Deus, usando muitas pessoas, fez a sua palavra chegar adiante. O Evangelho chegou em vários locais muito antes do Novo Testamento. O Evangelho no início, chegava a ser pregado pelos missionários que chegavam lá, antes de que o Novo Testamento inteiro tivesse sido feito, inclusive, ou mesmo depois de pronto, até as cópias manuais chegarem lá. A palavra chegava antes. Então, a transmissão da palavra é uma responsabilidade, o conhecimento dela, de gente que tem acesso ao conteúdo escrito, é uma responsabilidade muito grande. E a gente não pode ser negligente no estudo da Escritura e ser insubmisso à palavra pregada e acabar sendo infiel na transmissão dessa palavra. A gente tem um papel nisso aí. Mesmo se a gente não for o acadêmico ou conhecedor dos idiomas originais, a gente deve utilizar tudo que está no nosso alcance para transmitir a palavra de Deus. E eu chego no final desse curso esperando que tenha servido como incentivo para o estudo da Bíblia e também deixado vocês, de certa forma, tentar ou animar, ou impressionados com o quanto Deus trabalhou na história para a Bíblia chegar até a gente e o quanto Deus ainda trabalha hoje para a transmissão do próprio texto. E que Ele é o maior interessado nas traduções, na transmissão, em tudo. E também deixar claro a seriedade que é pregar da palavra, falar da palavra, transmitir isso. A gente precisa ser exigente quando a Bíblia é estudada na igreja pelas pessoas que estão ensinando. A gente precisa ser exigente quanto a isso. A gente precisa ser exigente quanto quem estiver mais próximo desses seminários, exigente a qualidade na formação desse seminário, da perpetuação do ensino da língua original, por exemplo, quem vai traduzir a Bíblia para a próxima geração. A parte acadêmica e tudo mais não é desperdiçada, ela é muito necessária, mas também quem vai ajudar a igreja com liturgia, a pregar uns para os outros, somos nós fazendo isso. Então, ao mesmo tempo que a Bíblia é clara e acessível a todos, as traduções que ajudam essa Bíblia a chegar e a tradição, o ensino da palavra que ajuda a chegar, acontece por meio da igreja, é Deus trabalhando por meio da igreja. A gente não pode ignorar isso.